Ouça agora Labcast, um podcast para quem quer fazer podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto programa do podcast Labcast, o seu podcast para criar podcasts. No programa de hoje, vamos ajudar você a colocar um nome no seu podcast. No nosso primeiro programa, falamos dos dados gerais sobre podcast. No segundo, trouxemos como a educação tem sido modificada pelos podcasts. E no terceiro programa, falamos dos equipamentos. Nos acompanhe pelos próximos minutos e, quem sabe, você pode ter aquele estalo que faltava para dar nome ao seu podcast. Eu sou Donald, Dilly Donald. E eu sou o Fenelon Milhomem. Venha conosco nesse incrível mundo dos podcasts. Labcast. Grande parte das pessoas acredita que pode falar sobre qualquer assunto. Muitos se gabam de serem ecléticas. De fato, temos a capacidade, muitas vezes, de falarmos sobre qualquer coisa, desde que em ambiente conhecido e pessoas favoráveis ao discurso. Nossa capacidade de comunicação nos permite reproduzir falas de outras pessoas sobre temas conhecidos, acrescendo aí alguns toques de personalidade. Mas temos que ter cuidado ao escolher o nome de nosso podcast. Embora seja tentador colocar nomes mais genéricos, é preciso escolher algo que realmente diga sobre o que é o podcast. Outra dica é evitar colocar nomes muito usados. Mesmo não sendo uma obrigação, a terminação cast ou pod, em geral, são usados em conjunto com algo que remeta ao assunto do programa. Por mais que pareça tentador fazer um podcast mais abrangente, com abordagem mais ampla, esse é um caminho perigoso a ser trilhado, sobretudo quando se está começando um novo podcast. Escolher um tema é algo complexo. No entanto, basta que você se atenha àquilo que realmente conhece e gosta de fazer e falar. Por exemplo, se você gosta de falar sobre esportes, crie um podcast que fale sobre esse assunto. Outra dica interessante é já colocar no nome de seu podcast alguma coisa que diga minimamente qual o conteúdo que vai ser abordado. Mais ainda, afunilar qual o tema principal. Se vamos falar de futebol, dependendo das fontes e conexões que temos, podemos falar, por exemplo, de futebol tocantinense. Também é muito comum que tenhamos a impressão que fazer sucesso e ter muito público é algo fácil. Há, no entanto, que se trabalhar bastante na divulgação de seu podcast, principalmente dentro do público-alvo de seu conteúdo. Outra dica é fazer uma pesquisa dos nomes já utilizados. Ter o seu trabalho para criar um podcast, de fazer a divulgação e produzir, e aí no final descobrir que já tem uma outra pessoa usando o mesmo nome é muito frustrante. Isso mesmo, Fenelon. Você tem que saber para quem será direcionado o seu podcast. Se para criança, jovem, adulto, idoso. E depois tentar escolher o nome que atrairá mais esse público-alvo que você definiu. E com o nome definido, você já vai poder montar a sua equipe de trabalho para dar início ao seu podcast. É isso aí, Dilly. E a gente definindo o nome e o estilo do programa, a gente começa a fazer a equipe de trabalho. Se a gente vai fazer entrevistas, se o podcast vai ser um podcast de contação de histórias, se vai ser um podcast científico. E aí, dependendo do estilo e do tema escolhido para o podcast, você vai montar a sua equipe de trabalho. E assim encerramos o programa de hoje. Agradecemos nossos ouvintes por terem nos ouvido até aqui e não se esqueçam de fazer a inscrição no curso Faça Seu Podcast do Zero, que já está disponível na plataforma de cursos livres da UFT, avacanoeiro.uft.edu.br.
Até a próxima, pessoal! Até a próxima! Tchau! Você ouviu Labcast, um podcast para quem quer fazer podcasts. Labcast.